Rio Verde passa Goiânia no número de casos confirmados da Covid-19. O município tem hoje mais de 5.000 pessoas infectadas. Arildo Palermo. Pois é, Tiago, e a semana está começando com o comércio de portas abertas por aqui. Um decreto que começou a valer hoje permite que as lojas reabram por 2 semanas. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Combinado então, Arildo. E uma liminar do Tribunal de Justiça de Goiás anulou o decreto da Prefeitura de Goiânia que autorizava a reabertura do comércio. E deve sair essa semana um novo decreto em Itumbiara. Emerson Ferreira. Pois é, Tiago, o prefeito não adiantou muitos detalhes desse decreto, mas disse que o comércio vai continuar aberto. Tá certo então, Emerson, até daqui a pouco. E em Planaltina de Goiás, a polícia encontrou mais de 100 quilos de maconha enterrada em uma casa. Assunto para Nayara Santos. Final de semana bem movimentado em relação à apreensão de drogas aqui na região do entorno do Distrito Federal, Tiago. Essa quantidade de droga, por exemplo, estava em uma espécie de um buraco no fundo de uma casa. Mas daqui a pouco eu volto e conto tudinho para vocês. Combinado, história absurda. E pelo QVT, reclamação dos moradores de um bairro de Jataí. O problema lá é a falta de asfalto. Olha aí, poeira tem de monte. E muitos alunos estão inovando para comemorar o São João deste ano. Quer saber como? Eu te conto agora no Jornal Anhanguera, que está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jornal Anhanguera, agora 12:02. E o jornal desta segunda-feira começa com informações sobre a Covid-19 em Rio Verde. Já são mais de 5.000 casos confirmados na cidade. E mesmo assim, hoje começou a valer o novo decreto que permite a reabertura do comércio e de outros setores. O Arildo Palermo chega ao vivo agora com a gente com todos os detalhes. Ei, Arildo, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, a semana está começando aqui, como você falou, com o comércio de portas abertas. O decreto municipal que começou a valer hoje permite que as lojas fiquem abertas pelas próximas 2 semanas. Então, o que vai poder abrir? Além do comércio de forma geral, também as academias. As igrejas e os templos religiosos vão poder ter uma atividade aos domingos sem aglomeração. Também os restaurantes que já estavam operando seguem no modelo drive-thru e delivery. E os mercados funcionam das 7 da manhã até às 7 da noite. Depois desse período de 2 semanas com as portas abertas, que segue até o dia 5 de julho, são 2 semanas de portas fechadas. Então, para o pessoal de casa entender, a partir de hoje, dessa segunda-feira, 2 semanas do comércio com as portas abertas. Depois, entre os dias 6 e 19 de julho, as portas do comércio voltam a fechar. O que não deve abrir nesse período, em momento nenhum, são os cinemas, os bares, os parques. Esses devem continuar aí fechados por pelo menos mais 28 dias. E, Tiago, só para relembrar o pessoal de casa, quem for pego aí, andando pelas ruas de Rio Verde sem máscara, está sujeito a pagar uma multa de R$ 180. Nesse fim de semana, Rio Verde ultrapassou a marca dos 5.000 confirmados com coronavírus e também ultrapassou o número de Goiânia, a capital. Nós vamos seguir acompanhando e daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes. Tá Thiago, certo, Arildo. você no estúdio. Combinado, Arildo. Fica só um minutinho aí. Eu quero entender a sensação das pessoas da cidade. Elas estão usando máscara, estão lavando as mãos com álcool gel, estão com medo diante do número tão alto assim? Com certeza, Tiago. O pessoal que está circulando pela rua, que nós abordamos, conversamos aí nas nossas reportagens, o pessoal está tenso, está com medo. Todo mundo usando máscara, principalmente depois dessa multa. Ninguém quer está sujeito a ser multado e também por própria proteção sua e também da família. Lembrando que também tem uma outra multa, Tiago, para quem promover aglomeração em casa, fizer algum tipo de festinha, são R$3.000 se for denunciado. Então, pessoal, tem que estar ligado, as medidas estão aí, estão mais rigorosas e está todo mundo respeitando e tentando, torcendo, e tendo paciência para que essa fase passe. Tiago. Tá certo, valeu, Arildo. Ainda hoje a gente atualiza os números de Rio Verde. A situação lá realmente está muito feia, a gente segue acompanhando. Obrigado, Arildo. Daqui a pouquinho você volta, então.
Olha, a Prefeitura de Itumbiara anunciou que as obras do hospital de campanha já estão na fase final e que a unidade vai começar a funcionar a partir do dia 29. E é por isso que a gente vai lá para a cidade conversar então com o Emerson Ferreira, que tem as informações atualizadas para a gente. Ei, Emerson, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, foi anunciado pela Prefeitura aqui de Itumbiara que o hospital de campanha do município começa a funcionar no próximo dia 29. Hoje mesmo nós fizemos uma visita lá às instalações e a gente viu que as obras realmente estão bem adiantadas, viu? São cerca de 200 leitos que serão oferecidos neste primeiro momento. Essa unidade, esse prédio, né, ele tem 4 andares, mas o térreo e o primeiro andar que estão sendo preparados para funcionar como hospital de campanha. Essa estrutura pertencia ao Hospital e Maternidade São Marcos, que estava com problemas financeiros e em recuperação judicial. O governo do estado, então, acabou assumindo essa estrutura e preparando aí o hospital de campanha. Nós entramos em contato com a empresa responsável pela seleção dos profissionais para trabalhar nesse hospital de campanha. Eles disseram que poderiam, não ter finalizado ainda o processo seletivo. Esse processo de contratação ainda está acontecendo. Então a gente está acompanhando para saber se vai dar tempo de fechar todas essas vagas, São 400 vagas para trabalhar no hospital de campanha aqui de Itumbiara. Durante um vídeo nas redes sociais que o prefeito anunciou também a abertura do hospital de campanha, ele também falou de um novo decreto que vai ser publicado esta semana aqui em Itumbiara. O prefeito Zé Antônio não deu ainda muitos detalhes de como vai ser esse decreto, mas garantiu que o comércio vai continuar funcionando, mas com medidas mais rígidas, principalmente aí para evitar aglomerações, já que alguns setores da cidade estavam gerando aglomeração. E por isso essa preocupação, um novo decreto aí com regras mais rígidas, mas por enquanto o comércio segue funcionando. Claro, a gente vai continuar acompanhando essa situação e a gente espera, essas duas notícias aí, a gente espera que o hospital de campanha aqui de Itumbiara possa funcionar realmente no dia 29, 200 leitos, já que a gente tem acompanhado um aumento de casos de Covid-19 aqui no município. Segundo o último boletim, são 122 casos confirmados com 2 mortes. Então, a inauguração desse hospital vem trazer um alívio, um reforço para as unidades de saúde, para o sistema de saúde aqui do município, para poder cuidar de quem está com a Covid-19, Tiago? A gente segue na expectativa, viu? Obrigado por sua participação. Bom, a gente deu um panorama, então, de Rio Verde, a gente falou agora de Itumbiara. E olha, a segunda-feira, que era para ser de reabertura do comércio aqui em Goiânia, acabou sendo de confusão. A Justiça derrubou ontem à noite o decreto da Prefeitura de Goiânia, que autorizava que lojas de rua, centros comerciais, por exemplo, reabrissem. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás analisou a ação civil pública com um pedido liminar do Ministério Público pedindo a anulação do decreto de Goiânia. O MP alega que compete ao Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública a deliberação sobre modificações nas medidas de enfrentamento da proliferação da doença e que a retomada das atividades autorizada pelo Poder Executivo Municipal no atual cenário de crescimento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus e de elevada taxa e ocupação de leitos hospitalares, tanto na rede pública quanto na rede privada, vai de encontro ao interesse da coletividade. O Ministério Público pediu ainda que fosse estabelecida uma multa diária no valor de R$ 5.000 para a pessoa do prefeito de Goiânia em caso de descumprimento da decisão. Na decisão, a Justiça entendeu que o endurecimento ou flexibilização das medidas adotadas pela Prefeitura de Goiânia deveriam mesmo passar pelo crivo técnico do COI e concedeu a liminar determinando a suspensão do decreto municipal. E ainda hoje a fala dessa liminar que derrubou ontem à noite o decreto da Prefeitura de Goiânia, que autorizava que lojas de rua, centros comerciais reabrissem. E agora a gente mostra o registro de aglomeração. Período de pandemia, a gente fala de aglomeração. Mais uma vez, numa feira livre de Anápolis. Os feirantes dizem estar tentando seguir as recomendações, mas os fregueses é que parecem não estar tão atentos assim. Pelo congestionamento do lado de fora da feira, já dava para imaginar a movimentação. A feira coberta do bairro Jundiaí, uma das mais tradicionais de Anápolis, no domingo ficou lotada. Mal dava para andar pelos corredores sem se esbarrar em alguém.
Quem vende na feira está tentando se adequar. O álcool gel está ali fácil para os clientes. Fitas foram colocadas em volta das bancas para evitar que eles cheguem muito perto, mas não tem adiantado muito. Pode olhar que ficou tudo mais largo, diminuímos as bancas, você entendeu? Isso é o povo que tem que saber como é que faz, deixa chegar nas bancas, a gente arruma certinho. A Silvone, que vende utensílios domésticos, disse que até tenta orientar os clientes. Não pegar nas peças, apontar a distância e pega e já passa o álcool em gel e entrega a mercadoria. Na fila do pastel, 0 distanciamento. Com tanta gente, fica difícil controlar. Tem freguês que não respeita. A pessoa tem que conscientizar, ela mesma tem que ter consciência que não pode tumultuar. E a dona Cleide tá certinha, viu? Imagina só, período de pandemia, essa feira super cheia aí, um monte de gente indo comprar. A gente entende, as pessoas precisam realmente se alimentar, mas não pode uma situação dessa aí não. Como a Marina disse, respeitando 0 o distanciamento social, e não pode ser assim. A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis disseram em nota que nos próximos dias vão fazer uma ação conjunta de orientação e fiscalização junto aos feirantes e consumidores para intensificar o trabalho de conscientização que já vem sendo feito. O município tem um protocolo específico regulamentando o funcionamento das feiras e o descumprimento pode acarretar em multa e até o fechamento das bancas. Situação séria aí. Parou por aí não. Teve aglomeração em feiras na região metropolitana de Goiânia também. Olha aí nas imagens do Delúbio Reis, quanta gente estava na mesma feira que é a maior do município de Aparecida, com quase 500 feirantes cadastrados. Em vários momentos houve aglomeração. A maioria das pessoas usava máscara, só que algumas fizeram até o que não é permitido, que é comer na feira. Comprar pastel pode, mas tem que levar para casa para comer. Isso é questão de consciência, não dá para brincar de jeito nenhum. A gente está vivendo um período crítico em Goiás e em boa parte do Brasil, na verdade em todo o Brasil e em boa parte do mundo. Olha só, essa imagem é realmente de chamar a atenção. Todo mundo está de máscara, mas aí adianta o quê? Não é isso? Não pode, é evitar distanciamento, ninguém cumprindo, não pode brincar. Imagens aí que rodaram o mundo diante desse monte de aglomeração, situação feia, nota 0 para quem realmente não tem consciência. E foi enterrado ontem em Jataí o corpo do comerciante Alex Ferreira Oliveira. Ele foi morto na semana passada em Cristalina, no entorno de Brasília. Câmeras de segurança registraram o momento do crime e a família pede por justiça. O velório foi na manhã de domingo, no Memorial Municipal em Jataí. Por conta da pandemia, amigos e familiares se revezaram para prestar a última homenagem ao comerciante Alex Ferreira Oliveira, que tinha 40 anos. O corpo de Alex foi velado e enterrado aqui em Jataí porque o comerciante era daqui. Mas o crime foi em Cristalina, em torno de Brasília, na semana passada. Câmeras de segurança registraram o crime. Na última quinta-feira, o comerciante estava em frente à distribuidora de bebidas, onde trabalhava, quando foi atingido por 2 tiros. Ele chegou a ser socorrido com vida e levado em estado grave para o hospital de Brasília, mas não resistiu e morreu na madrugada de sábado. O suspeito de atirar é um vizinho que já respondia a um processo por tentativa de homicídio por ter agredido Alex com um canivete há 2 anos. Em Cristalina, amigos também prestaram homenagens e colocaram flores na porta da distribuidora de bebidas de Alex. A família agora pede por justiça. O meu sentimento agora, minha vontade, e eu sei que ela vai ser cumprida, é que ele fique preso. Que ele vai pagar na cadeia o que ele fez. Porque ele acabou com a vida de um pai de família, um cara trabalhador, ele era amigo de todo mundo e deixa 2 crianças. Que era muito apegada com ele. Um menino de 8 anos e um menino de 1 ano e 4 meses. Então, realmente uma pessoa para acabar com a vida de outra, assim, sabendo que tem pessoas que precisam dele, é muita maldade mesmo. Olha, o suspeito do crime ainda não foi encontrado pela polícia e agora é considerado foragido. Ele deve responder por homicídio qualificado.
Em Planaltina, na região do entorno, a polícia militar encontrou mais de 100 quilos de maconha enterrados no quintal de uma casa. Vamos para a Luziane, então, saber os detalhes dessa história com a repórter Nayara Santos. Os bandidos estão bem ousados, hein, Nayara? A gente fala de droga que se encontra dentro de caixão, dentro de lata de tinta. Agora tem mais essa aí. Boa tarde para você. Oi, Tiago. Estão bem ousados mesmo, né? Boa tarde para você e para todo mundo. Os policiais conseguiram chegar até essa casa onde estava a droga depois de abordar um carro com 2 homens. Aí, Tiago, já nesse carro a polícia apreendeu várias porções de crack. Aí, quando os policiais questionaram os suspeitos, né, a respeito desta droga, acabaram levando então a equipe até essa casa em Planaltina de Goiás, segundo a polícia, onde funcionaria, onde seria um ponto de vendas de drogas lá no município. Então, lá no fundo dessa casa, numa espécie de um cômodo, dentro de, a gente dá para ver nas imagens aí, é como se fosse um buraco camuflado, né? A polícia encontrou 100 quilos de maconha que já estaria aí embalada e pronta para ser vendida. Então, esses 2 homens, um homem de 25 e outro de 37 anos, foram levados para a delegacia e agora podem responder por tráfico de drogas, viu, Tiago? Situação absurda aí, obrigado por atualizar a gente. Nayara, abraço para você, até mais. E um homem morreu em um acidente na GO 174. A Polícia Rodoviária Estadual disse que o motorista estava sentido Rio Verde, Montevidéu, quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. Paulo Vitor Martins Lima, de 21 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. O motorista estava dirigindo o carro de uma empresa do setor de ar-condicionado de Acreúna, onde ele morava. A gente tentou entrar em contato com a empresa, mas não conseguimos. E um homem de 47 anos morreu em um outro acidente na GO 330, entre Ouvidor e Três Ranchos, na região sudeste do estado. Vladimir Félix da Silva dirigia esse veículo quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em uma árvore. A frente do carro ficou completamente destruída, agora sim a gente vê as imagens. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local do acidente, o motorista já tinha morrido. Ele estava sozinho no carro e o enterro foi na cidade de Ouvidor. Agora eu te conto que uma queimada assustou moradores da zona rural de Aparecida do Rio Doce, no sudoeste de Goiás. O fogo teria começado em um pneu e alastrou por boa parte da propriedade. Os bombeiros disseram que não foram chamados. Vizinhos da região ajudaram no combate ao fogo. As testemunhas que viram o incêndio afirmaram que ninguém ficou ferido. Vinhetinha do QVT no ar e agora é hora do jornalismo comunitário aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Olha, lá em Jataí, no sudoeste do estado, moradores do bairro Vila Sofia estão sofrendo com a falta de asfalto. É só passar um carro que aquela terra vermelha, sabe aquela terra? Sobe e toma conta das casas. Meu amigo, tá fácil lá não. Limpeza na casa da Ana Paula é algo diário, que precisa ser feito pelo menos 2 vezes ao dia. É terra nos móveis e com o vai e vem dos filhos formam poças de barro em todo canto da casa. Dá para fazer uma lista de problemas que ela enfrenta com a família na Vila Sofia, que infelizmente a Ana Paula chama de Vila Sofrida. Meu menino do meio tem adenoide, então para respirar é muito difícil, né? Então no frio também faz bastante frio, mas tudo é questão da poeira, né? Que ajuda bem mais. Imagina você, 10 anos da sua vida, todos os dias ao acordar, abrir a janela, se deparar com esse cenário. Terrão puro. Quando não chove, muita poeira. Mas quando chove, meu amigo... Nossa, quando chove aqui é muita lama, muita dificuldade pra gente vir a pé, andar com o carro também, né? Suja demais, muita lama mesmo, muita dificuldade. Mas não para por aí. Dona Vera mora há 17 anos no bairro. Ela conta que em frente à casa dela deveria ter uma praça para o lazer das crianças. Deveria, porque até hoje só tem mato acompanhado do lixo, que segundo os moradores são jogados por pessoas de outras regiões de Jataí. Dona Vera diz que já foi diversas vezes reclamar na prefeitura, mas até hoje...
Aí me falaram que é porque não tinha casa. Aí minha casa não conta, né? Ah, não tem casa, né? Mas tem a minha, né? Então, assim, é muito difícil, sabe? Eu tenho criança pequena, né? Meus netos que moram aqui. Tem muita poeira, muito pó. É claro que a casa da senhora conta, dona Vera, conta e conta muito a prefeitura que precisa dar um jeito aí de resolver com essa poeira, né? E a gente foi atrás de resposta. Sobre o asfalto, a prefeitura disse que não existe previsão de asfaltar a rua mostrada na reportagem. Sobre o mato alto no local, onde deveria ser construída uma praça, a Secretaria do Meio Ambiente disse que vai essa semana limpar a área. Já sobre a obra da praça, a prefeitura disse que não tem previsão, ou seja, não respondeu muita coisa, mas a gente fica de olho porque essa situação aí é absurda, isso envolve problema de saúde, criança sem respirar, não pode ficar assim de jeito nenhum. Mas agora eu quero saber se você de casa já mandou a sua mensagem no telefone 629-8545-5555. Já tem um monte aqui, eu já quero começar a ler. Vamos fazer assim, um bate-bola, você manda a sua mensagem, eu tento ler aqui porque chegam muitas, viu? Vou começar aqui com a mensagem de Santa Helena, estamos ligados, manda um abraço, eu sou o Reginaldo do sítio Eldorado. Reginaldo, um abraço. Estou amando o jornal, sou Silva de Santo Antônio. Oi, Tiago, estamos contentes que você voltou a apresentar o jornal mais querido de Rio Verde. Aê, obrigado, bom demais saber que vocês estão gostando, viu? Boa tarde, Tiago, abraço a você e aos telespectadores, o Vanderlei. Eu sou o Jaelson, estou assistindo o jornal de Itumbiara. Manda um alô aqui para nós de Rio Verde, minha mãe Melina, o Breno, as minhas sobrinhas Cauane e a Emanuele, meus irmãos Merson, Berson e Dirley. Abraço para todo mundo aí. Olá, eu sou o Tiago, meu xará, está assistindo o Jornal de Anápolis. Abraço para você, xará. Abraço também para o Thales, abraço para o pessoal de Cristalina, o Maurinho, todo mundo ligado aí na gente. Estamos em Anápolis, no bairro Jardim América, esperando você na nossa telinha. Eu, Adriana Maia e a minha mãe Marlene, manda um abraço para nós. Tá aí o abraço para vocês. Estamos ligados no Jornal Anhanguera de Caldas Novas. Quem disse isso foi a Maria Teixeira. Você pode participar com a gente pelo telefone 629-8545-5555. Olha ele aparecendo aí no seu vídeo. Decora esse número que eu quero você participando sempre aqui com a gente, combinado? Deixa eu te contar agora que, apesar de algumas cidades do estado terem flexibilizado o isolamento social, as agências do INSS vão seguir fechadas aqui no estado. Quem chega com esse assunto, então, é a Aline Braga, lá de Catalão. Oi, Aline, boa tarde para você, minha querida. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguera. Pois é, as agências do INSS em todo o estado estão fechadas desde março, desde o início da pandemia em todo o país, né? E isso deve permanecer até pelo menos o dia 10 de julho. Isso porque as agências atendem idosos e aquelas pessoas que estão afastadas do trabalho por causa de doença, ou seja, as pessoas mais vulneráveis. O atendimento remoto está acontecendo desde o mês de março. Então, não está tendo atendimento presencial, apenas o atendimento remoto, através do telefone 153 ou através do aplicativo Meu INSS, que qualquer pessoa pode baixar de graça no celular. Vale lembrar que quando os atendimentos voltarem à normalidade, os atendimentos que vão ter prioridade são aquelas que as perícias médicas, né, as avaliações sociais e também as de reabilitação social, porque essas pessoas precisam vir de forma presencial até as agências para terem o seu problema solucionado. Então, só confirmando, você que tem alguma pendência com o INSS, que precisa de algum atendimento, pode procurar o atendimento remoto, ou seja, pelo 153, ligação gratuita, ou então pode procurar o aplicativo Meu INSS, que você baixa de graça no seu celular. Vale lembrar, Tiago, que a assessoria do INSS
pede para que as pessoas não vá até as agências, né, de forma presencial, porque esses atendimentos não estão acontecendo. A gente está de frente aqui à agência do INSS em Catalão, na região central, ela está fechada, mas a gente percebeu, e antes de entrar com as informações, que algumas pessoas ainda teimam em vir até a agência para procurar qualquer informação e elas não vão encontrar, não. Todas as agências permanecem fechadas, pelo menos até o dia 10 de julho. Eu volto com você. Tirou 10 na explicação, viu, Aline? Vamos só passar para o pessoal de casa de novo os canais aí. Você disse 156, é isso? Tem um outro? Isso, só confirmando, 153, a pessoa pode ligar de qualquer telefone de forma gratuita e também, Tiago, o aplicativo Meu INSS, que qualquer pessoa pode baixar de forma gratuita na loja de aplicativos de qualquer celular. São esses os canais. Combinado 153 e não 156, como eu disse. Obrigado por sua participação, Aline. Vamos para o intervalo, parar um pouquinho, agora 12h25 e a seguir eu te conto que em Itumbiara os moradores estão sendo testados para o novo coronavírus. E o Comando de Operações de Divisas prendeu 2 pessoas transportando maconha na GO 164 no sudoeste do estado. A gente volta daqui a pouquinho, vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Anápolis. Fique com a gente.